Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Marcelo, eu sou vinculado ao NEP Eurípides Barçanufo de Campinas e hoje nós estamos aqui para dar continuidade às nossas reflexões acerca da obra de Emmanuel, intitulada Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos tratar do capítulo 27, que tem como título Na Luz da Indulgência. E Emmanuel, ele abre esse capítulo com dois trechos, um extraído de Mateus, no capítulo 5, versículo 40, e que diz o seguinte: E se alguém quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Palavras de Jesus. E no segundo trecho, também extraído, só que agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, lá no item 17, João, bispo de Bordeaux, vai nos dizer o seguinte: Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. E com isso, Emmanuel então vai abrir o seu texto e nós vamos lê-lo na íntegra aqui. Então o texto do Emmanuel, intitulado Na Luz da Indulgência, diz o seguinte: Anseias pela vitória do bem? Contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz? Entretanto, não te des a isso, exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade, disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se.
Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Texto de Emmanuel. E com isso nós damos abertura aqui, início às nossas reflexões, já pegando o primeiro parágrafo de Emmanuel no texto, que ele vai dizer, se nós ansiamos pela vitória do bem, então devemos acender a luz da indulgência. Indulgência essa que é muito bem explicada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, a partir do item 16, onde o Espírito José vai nos falar um pouco sobre ela. E ele já inicia falando que é um sentimento fruto do amor. É um sentimento, então, quer dizer que nós devemos sentir essa emoção, deixar emanar de dentro de nós esse sentimento, o sentimento da indulgência. E ele vai mais além lá, ele vai falar para nós também que a indulgência, ela não vê os defeitos dos outros, evita falar deles e divulgá-los, né? E também fala, né, mais para frente que quando ele observa os maus alheios, se ele tem a necessidade de falar sobre esses mal que se manifesta nas outras pessoas, em nossos irmãos, então que nós devemos fazer de forma velada, sem expor o nosso irmão, sem humilhá-lo, sem diminuí-lo, mas com o intuito sempre de ajudar no crescimento e também a iluminar o caminho, para que possa então repensar sobre as próprias atitudes e assim seguir em frente. Então perceba, a indulgência é um sentimento de inclusão, de aproximação com os nossos semelhantes. É um sentimento que muito nos ajuda nas nossas relações do cotidiano, que nos ajuda a criar pontes entre nossos corações e os demais corações e não erguer muros. Ao passo que sim, se nós estivéssemos usando de forma dura, né, apontando os erros dos outros, né, julgando os outros, criticando os outros, nos erros que as pessoas cometem, nós estaríamos criando muros. E não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos sim aproximarmos. Mas Emmanuel, então, ele vai dar continuidade no texto dele. E ele vai, nos próximos 2 parágrafos, tratar de 2 assuntos bastante particulares a nós. Então ele dá um pontapé inicial, fazendo essa reflexão que para as nossas relações nós precisamos acender a luz da indulgência, a luz do amor, né, desse fruto do amor, para então seguir, em seguinte, fazer uma reflexão conosco. Então ele vai falar, né, que muitas vezes nós aqui, ligados à evolução planetária, do planeta, a nossa evolução, muitas vezes então a gente pede concurso, né? Ou mesmo compaixão dos outros, mas muitas vezes esquecemos que nós também temos o dever e nós também temos que trabalhar para oferecer também esse concurso, essa compaixão às pessoas ao nosso redor, para em seguida então ele refletir que muitas vezes nós estamos cegos, surdos, paralíticos e anestesiados, cegos da reflexão, né? Surdos do entendimento, o entendimento das situações que nós observamos do mundo e em nós mesmos, né? Paralíticos da sensibilidade, em não se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo no momento em que ele está cometendo o erro, né? Onde ele está ainda sendo desviado do caminho das leis divinas. E também estamos anestesiados da memória, porque muitas vezes o erro que nós vemos no outro, muitas vezes já cometemos ou ainda cometemos, e nós ainda esquecemos, deixamos de lado, mas não esquecemos de criticar o outro. E por isso é importante, porque aqui fica nas entrelinhas um chamamento, um convite muito propício a nós. O convite ao autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, nada melhor do que nós não recorrermos ao Livro dos Espíritos, na questão
919, que Kardec vai perguntar, então, aos espíritos, né? Qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ao que Santo Agostinho vai nos responder. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, na 919A, ele vai discorrer, Santo Agostinho vai discorrer sobre esse autoconhecimento. E alguns devem estar se perguntando agora, mas como o autoconhecimento vai me ajudar na relação, em ser indulgente para com o meu próximo? E vai ajudar muito, de todas as formas, porque à medida que nós nos conhecemos mais estamos cientes das nossas dificuldades, cientes ainda das mazelas que carregamos, dos erros que cometemos, dos sentimentos ainda nocivos que ainda manifestamos, como orgulho, vaidade, egoísmo, soberba, prepotência, arrogância. Então, tendo consciência disso, fazendo esse exercício do autoconhecimento, quando nós observarmos os nossos irmãos também caindo no erro, nós vamos ser muito mais condizentes, porque vamos olhá-los e entender que esses irmãos erram como nós também erramos. Então, eles merecem todo o amparo, toda a misericórdia, todo o amor, a indulgência que não vai observar o erro alheio, mas vai sim observar as virtudes que aquela pessoa também tem. Porque é muito mais comum hoje na nossa sociedade observarmos o que as pessoas fazem de ruim do que observar que também elas têm muitas virtudes e que merecem esse sentimento de indulgência. Esse sentimento que nos aproxima. Então está aí a grande chave, com que Santo Agostinho vai nos motivar a percorrer e a buscar a do autoconhecimento, porque nos conhecendo, nós vamos compreender que quando o irmão erra, nós também erramos. Muitas vezes o erro que eu estou vendo no meu irmão se manifesta em mim. Ainda se manifesta em mim. Então eu preciso compreender e fazer essa transformação em mim. E fazendo essa transformação em mim, aí sim eu estarei em condições de também poder ajudar o meu irmão. Mas ajudá-lo coerentemente, amorosamente. Porque nós não devemos ser omissos, porque estamos em comunidade, estamos em sociedade, e um ajuda o outro, mas devemos ajudá-lo com a indulgência, como uma bandeira, com esse sentimento se emanando. Não deixando em evidência o erro do outro, mas deixando em evidência as potencialidades que o outro tem e tentando sempre apaziguar, a tentar mostrar a outra face da moeda, a outra face da compaixão, do amor, da fraternidade. E Emmanuel é muito feliz nisso, porque ele vai nos trazer nessa reflexão situações muito próximas de nós. Ele vai colocar nos parágrafos seguintes do texto, né, na luz da indulgência, ele vai falar do irmão de luta, do irmão que escalou a evidência pública, então daquele irmão que alcançou a notoriedade, que ficou rico, alcançou os bens materiais e por isso começa a cometer deslizes, erros. E ele vai falar para nós que nós devemos usar a indulgência para com esse irmão. Se é um irmão de luta, se é um irmão que está próximo, então que nós façamos a nossa reforma, a nossa transformação. E nesse meio tempo, em toda essa convivência, que nós possamos dar exemplos, mas sem ofender, sem humilhar, sem apontar o erro do outro, mas levando a reflexão do outro, que há outros caminhos muito mais proveitosos que podem ajudar a ele e ao coletivo. Ao mesmo se podemos falar dos mais jovens que estão ao nosso redor, que muitas vezes por causa dos seus sonhos acabam caindo, errando, e aí é pensar em nós, porque nós também fomos mais jovens já, também passamos pela adolescência, também cometemos muitos erros muitas vezes, erramos muito, e aí o que nós devemos fazer? Rememorar, como o Emmanuel vai nos falar, vamos rememorar
Rememorar que nosso passado também foi delituoso, em que nós também aprendemos ao longo do tempo a não cometer mais aqueles erros e ser indulgente com esses irmãos que agora cometem, oferecer como Jesus nos ensina, né? Dar ao próximo o que você gostaria de receber, oferecer então a indulgência, a compaixão, o entendimento, o ombro amigo para dar força e direcionar a pessoa, né, o irmão, ao caminho reto, mas com amor, sem diminuí-lo. E o mesmo vale para aqueles irmãos que estão ao nosso redor. Irmãos esse de jornada, esposa, namorado, marido, filhos que estão ali, amigos de trabalho, amigos do movimento espírita mesmo, ou das agremiações religiosas que estão ali conosco, trabalhando também e que por vezes caem, se desviam do caminho. E nesse desviar do caminho, nós temos que estar lá para ampará-los, para ajudá-los, não para apontar o erro e olhando já para o sofrimento da pessoa, porque muitas vezes já está sofrendo também com o erro que cometeu. Nós vamos lá e parece que a gente quer ainda cavucar mais, jogar mais terra em cima, e não! É ajudar a sair daquele buraco, é ser indulgente, é compreender que nós também podemos estar naquela situação, e sabendo que nós podemos estar naquela situação, fazer então o melhor para aquele irmão, para que nós também possamos receber, para que nós também possamos estar em sintonia com esses irmãos, ajudando-os no progresso, porque ajudando eles no progresso, estamos ajudando também. E isso tudo continuando fazendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação. E é nesse processo de ajuda mútua que nós vamos transformando as nossas vidas, a vida do nosso mundo, da nossa sociedade e do nosso planeta. Porque como o próprio Emmanuel vai nos lembrar, né? O Criador espera as criaturas no transcurso do tempo. E aí me faz lembrar muito da passagem do filho pródigo, em aquele filho mais novo, ainda cometendo erros, querendo se distanciar do pai, vai para longe do pai, vai para distante do pai, comete todos os erros, cai, levanta-se e já em profundo sofrimento retorna ao pai. E como o pai o recebe? O pai o recebe com amor. O pai o recebe com beijos, abraços e celebra o retorno do filho. O pai não o acusa, não aponta os defeitos, não o julga, porque o pai sabe que há leis divinas que regem a todos nós. Há leis que mais cedo ou mais tarde, no momento adequado de cada um, no momento propício para cada um, vai cobrar, vai estar ali a regularizar, a equilibrar de novo aquele irmão. Então não é trabalho nosso, façamos como nosso Pai faz conosco, façamos também como Cristo faz. Lembrai de Paulo, que antes era Saulo, o tirano, aquele que defendia a sua ideologia da forma mais vil possível, que aqueles que pensavam diferente, muitos eram levados à morte. E aí quando ele cai em si, quando Jesus se manifesta para ele, porque estava observando naquele trabalhador, naquele ser humano, as potencialidades, o chama ao trabalho. E Paulo, então, ele vai fazer vai percorrer por tudo isso. Ele vai, então, se retirar. Depois da estrada de Damasco, ele vai se retirar no seu deserto, não somente no deserto literal, mas no seu deserto da solidão sua, para se compreender, para se respeitar, para se conhecer, fazendo o exercício que Santo Agostinho nos fala, do autoconhecimento. E aí sim, conhecendo ao Cristo, conhecendo a si mesmo, ele começa a ser aquele que é um dos maiores trabalhadores que a Boa Nova já teve. Aquele irmão que saiu a propagar a Boa Nova com amor, caridade e indulgência. Porque como diz Emmanuel no texto, né? Todos nós, sem exceção, precisamos desses 4 itens, né? Da responsabilidade, da disciplina, de sermos advertidos muitas vezes e da firmeza, mas que tenhamos isso, né? Como bandeira sim na nossa vida, mas de forma serena, de forma consciente, para que de fato essas bandeiras possam ser para nós
aquilo que vai nos direcionar, e não tratar com severidade o irmão que ainda erra, e não tratar com severidade os erros que vamos observar no mundo, porque estamos aqui ao aprendizado, todos nós. Cada um de nós que está aqui na Terra está passando pela sua experiência que vai gerar o seu aprendizado. Nós temos a nossa, nossos irmãos têm as deles e muitas vezes nós vamos cair, nossos irmãos vão cair e que nós possamos então ter esse sentimento de indulgência a elevar a cada irmão, a ajudar a cada irmão. E aí, para que no final de tudo isso nós possamos fazer implantar esse bem que, como bem Emmanuel abre, né? Se nós queremos o bem, mas trazer esse bem da forma justa, coerente, amorosa, misericordiosa, com indulgência, com caridade, com amor a todos nós. É isso que essa leitura nos convida, né? E lembrar, né, que nós todos somos irmãos, filhos todos do mesmo Pai, e nosso Pai nos trata com misericórdia, com afetuosidade, com carinho. Ele tem a paciência de esperar, sabe que estamos caindo e levantando, mas sempre está dando as ferramentas necessárias para o nosso progresso, para que nós possamos nos reerguer, que nós possamos então fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Entender que a indulgência é esse sentimento de emanar de nós que vai ao encontro do outro, a ajudar também, a levantar, a saber o momento certo de falar, mas falar com amor, com caridade, com respeito, entendendo que aquele irmão que cai também representa nós que caímos também. E muitas vezes nós já passamos por aquilo. Que nós possamos então ter essa compreensão de que a indulgência deve ser esse sentimento alimentado em nossas vidas para que reflita no coração de todos e nos transforme e ajude a transformar a nossa sociedade, o nosso mundo, nosso planeta. Essas reflexões que gostaríamos de trazer hoje. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês.